Bom, galera, e o nosso vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre um lixamento, né? Já para receber a pintura, né? O lixamento final, né? Mas antes da gente estar falando aqui sobre o lixamento final, é bom a gente se antecipar em algumas etapas, né? Lembrando que esse vídeo é mais para quem é iniciante, certo? Então a gente vai estar abordando aqui o lixamento manual, certo? E o lixamento com a Rokit, tá bom? Lembrando que é muito bom você ter uma boa prática na Rokit para fazer um lixamento em uma peça dessa com a Rokit, certo? Nesse primeiro momento eu vou estar falando para vocês que a preparação dessa peça, ela já chegou no estágio aonde ela já está preparada, certo? Para receber o lixamento e logo em seguida tinta, tá bom? Então, quando a gente pega uma situação dessa, a gente faz o seguinte: sempre quando a gente pega não que o que eu esteja falando seja obrigatório para todas as peças ou para todo o processo, cada oficina tem a sua forma de trabalhar, mas a nossa forma de trabalhar aqui é da seguinte maneira: a gente pega uma peça como essa, que a gente sabe que nessa área teve uma massa e em alguns pontos localizados tem uma massa, então a gente aplicou aqui uma tinta, certo? Uma tinta que você tem aí, um restinho de tinta sobre toda a peça, né? Um empoeiramento, mas para que você possa vir a identificar algum problema futuro e garantir o nivelamento da peça. Aqui é um capô de um HB20, tá bom? Mas ele poderia ser aplicado aquele xadrez, que é o considerado xadrez que você tem aí na sua loja de construção, tá bom? Aquele pozinho xadrez você aplica com espuma. Você pega uma espumazinha, passa o pozinho de xadrez, dá o mesmo efeito, tá bom? Esse processo se chama mapeamento, tá bom? Ele vai mapear, ele vai identificar na hora do corte alguns possíveis defeitos. Mas a gente vem trabalhando com mapeamento aqui nesse processo desde a nossa parte de aplicação de massa. É muito bom para utilizar o mapeamento, mas o objetivo desse vídeo não é a gente falar sobre o mapeamento, né? Nós vamos falar sobre o corte, né? Sobre a parte de corte para a pintura. Então aqui, pessoal, a gente vai ter um capô, né? Isso não obrigatoriamente pode ser usado em todas as peças, mas se você notar, ó, a gente divide, aqui eu dividi com uma linha tracejada, né? Na horizontal e na vertical eu dividi em 4 partes, tá bom? Mas não obrigatoriamente você pode fazer isso. Por que é bom você fazer? Diminua a área que você vai trabalhar para você dar uma garantia melhor. Às vezes pode ser 2 profissionais que estão trabalhando numa peça como essa, e às vezes pode ser só um, então dificulta muito. É muito interessante que vocês dividam para que vocês trabalhem uma área e garantam que essa área está ok, né? A gente vai estar trabalhando agora, ó, com o processo de lixamento manual, certo? Você pega uma peça como essa, você pode iniciar o lixamento aqui, a gente inicia com a 320, tá bom? A gente afina, após lixar com a 320, a gente faz um lixamento caprichado com a 400, aqui a 400, ó, P400, mas você pode começar com a 400 direto. Você começando com a 400 direto, vai ter um desperdício de lixa, um desperdício de tempo, né? E o profissional vai sofrer mais. Mas quanto maior o grão da lixa, melhor é para você trabalhar. Então aqui você pode estar fazendo um lixamento a seco ou um lixamento molhado. Sempre é bom trabalhar a seco, né? Quanto mais seco a peça, melhor é, tá bom? Então, recomendava um lixamento a seco, mas pode ser um lixamento com água também, tá bom? Aqui você iniciaria com a 320, certo? E logo em seguida você poderia trabalhar com a 400 e depois com a 600 para afinar os riscos, tá bom? Então, quando você fizer o corte com a 400, se puder aplicar novamente esse pó, né, o xadrez, para fazer o corte novamente, limpa a pecinha, tira a água, se for lixar com água, ou a seco, você passa a espumazinha e faz o corte novamente com a 400. Na parte da 400 para 600, não necessariamente precisa colocar o pó, mas é bacana porque elimina tudo, tá bom? Se quiser fazer com a 400 direto, também não tem problema, depois utiliza 600. Aqui é um lixamento manual, tá bom? Quando você vai fazer o lixamento com a Rokit, obrigatoriamente é interessante, né, devido aos ângulos que você tem, não é um capô plano,
você ter uma interface, tá bom? Para absorver a pancada, para tirar a rigidez da lixa. Se você não tiver essa interface, ó, ele vai acabar deixando cantos, né, a marcação pesada em cima da tua peça. Então é muito bom você ter esse tipo de equipamento, porque ele vai absorver isso aqui, ó. Certo? Ó, a interface ela vai fazer isso, ó. Quando você pesar aqui, ó, ela vai tentar fazer a absorção da força. Então é interessante você trabalhar com isso. Trabalhar sempre de maneira leve, nunca puxar com de maneira pesada. E você pode dar o corte nela, né? E não cortar em cima dos cantos vivos, né? Não corta em cima dos cantos vivos. Deixa o canto vivo para você fazer de forma manual, porque ela pode fazer uma quina. Aqui, ó, não tem um vinco vivo, né? O vinco que é morto, é inclinado, ó, curvo. Então não adianta você fazer até o final, você faz até a próxima extremidade, tá bom? Então essa é uma dica para que facilite. E finalize sempre com o taco. É muito interessante você trabalhar com o taco. Trabalhe com o taco de borracha, o taco rígido, que facilita muito. Na dúvida, pessoal, faça o seguinte, ó. Quando você fizer um corte numa peça dessa completa, você joga água, tá bom? Porque o brilho da água, ele vai servir como que fosse um verniz. Então esse brilho vai fazer com que você veja qualquer imperfeição. Porém, quando você chega numa etapa como essa, né, que é uma etapa de preparação para a pintura, não é bom que você tenha deixado passar defeito, certo? Porque você vai ter que fazer uma aplicação de massa, fazer uma aplicação de prime e vai voltar toda a tua parte de preparação, sendo que a peça ela está pronta para a pintura. Então nesse momento aqui, é o momento que a peça já tem que estar zero defeito. O que a gente tem que fazer é trabalhar lá atrás. Se a massa é aplicada aqui, você tem que prestar atenção e fazer as correções em toda a peça, para que você elimine esse quadrante e o restante da peça. Porque se você esquecer do resto da peça, vai acontecer que na hora da pintura você identifica um defeito e vai ter que fazer a correção, tá bom? Então, se você gostou do vídeo aí, ajuda a gente aí, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações. Lembrando que cada oficina tem a sua forma de trabalhar, tem as suas etapas de lixa. Tem quem começa a trabalhar com uma 220 ou uma 320 ou uma 220 e depois passa para 320, né? A gente começa com uma lixa grão mais alto. Não obrigatoriamente você pode usar uma 600, mas é interessante que você dê uma passadinha para dar uma quebrada, porque sempre uma lixa vai quebrando o risco da outra, né? Então, quanto mais liso a peça, né, para o processo de pintura, bacana mais fica, porque no final vai ficar mais lisinho, tá bom? Então, tá aí o videozinho ensinando a você a fazer o processo de lixamento de uma peça para pintura final, beleza?